Eita, povo! Vamos continuar aqui então. Nós falamos sobre movimentação, né? E a escolha da template. Vamos começar um novo arquivo aqui para a gente começar do zero. Salvar não. Olha só, gente. Vamos falar de cada ferramenta. Essa daqui é Select. Para você utilizar essa ferramenta, você aperta barra de espaço. É o atalho para ela, tá? Apertou barra de espaço, você pode estar com qualquer outra ferramenta. Apertou barra de espaço, você volta para a ferramenta Select, tá joia? A próxima ferramenta é a Erase, que a tecla de atalho é, ok? A Erase serve para deletar linhas e para outras cositas mais que nós vamos ver quando for falar de cada uma delas, tá certo? Erase serve para deletar linhas, eu estou falando só dos atalhos. A Line é a ferramenta de desenhar linhas, como o próprio nome sugere. A ferramenta, a tecla de atalho para ela é L. Nós temos aqui, ó, a Freehand. Se você fizer o seguinte, se você clicar nessa setinha aqui, ó, você tem um Freehand. Não tem atalho padrão para ela, tá? Mas ela serve, sabe para quê? Para não ser utilizada. Exatamente. O dia que você não quiser utilizar, você não utiliza, porque não serve para nada. Até hoje, sei lá, acho que vale a pena não. Ela não produz o efeito desejado e mesmo que produz, sei lá, não fica bom. Se quiser fazer uma coisa abstrata, vai para outro software e faz isso em outro software, tá? Tem aí só porque inventaram um dia e deixaram. Arco. Tem várias formas de você desenhar um arco. Não vamos perder tempo com muita coisa. A forma mais comum é o arco de duas pontas, né? Você vai. A tecla de atalho é o A, nós vamos falar depois. Temos aqui Shapes, que na verdade é a ferramenta Rectangle, antigamente chamava de Rectangle, a tecla de atalho para ele é R, ok? Próxima ferramenta, Push and Pull, que a tecla de atalho é o P, exatamente. Tem o Offset, que a tecla de atalho é o F, achou que era O, né? É o F, ok? Ferramenta Move, que a tecla de atalho é o M. Ferramenta Rotate, que a tecla de atalho é o Q. Ferramenta Scale, que a tecla de atalho é S. Temos igual falei no outro vídeo, pessoal aí que acha que tá indo rápido demais. Tem uma coisinha que é dois pauzinhos assim, é o pause. Você pausa e anota, tá? Se você quiser anotar. Ferramenta S é Scale, tem a Tape Measure, que é T, ok? T é a Tape Measure. Temos aqui a ferramenta de material, Paint Bucket, que é B, a tecla de atalho para selecionar esse bichinho aqui. Temos aqui essas daqui que eu não vou falar, mas é O, H, Z. A Z a gente vai utilizar bastante. Z é zoom. Opa, pera aí, deixa eu voltar aqui. Z é zoom, tá? Essa a gente utiliza. Por quê? Porque essas duas aqui é na bolinha do mouse aqui, tá ligado? Zoom também dá, você já viu na outra aula. Zoom Extend não tem também um atalho padrão, ok? Deixa eu ver alguma outra aqui, alguma outra ferramenta. Bom, só essas mesmo por enquanto, ok? Se depois tiver alguma outra tecla de atalho de alguma outra coisa que eu não tenha falado, eu vou falar para vocês durante o curso. Mas então, eu queria falar um pouquinho sobre as ferramentas e vamos começar aqui ó, com a ferramenta Line. E antes de falar da ferramenta Line, eu gostaria de informar os senhores que o SketchUp é um programa 3D que trabalha com linhas e faces, tá? Tudo que você vê no SketchUp é composto de linhas e faces. Então a ferramenta Line, a gente vai continuar esse assunto de linhas e faces aí, assim que eu explicar como é que é a forma correta de se trabalhar no SketchUp. Olha, existem as exceções, mas a regra que você vai decorar é o seguinte: você dá um primeiro clique para começar a utilizar a ferramenta e depois você vai dar outros cliques para finalizar ou para continuar o funcionamento. Vou ensinar. Tem gente que começa a utilizar, vê o lápis e pensa no lápis que você clica e arrasta, né, para desenhar. Então tem gente que clica e arrasta e depois solta. Essa é a forma errada de se trabalhar,
tá? Não tem por que trabalhar assim, errada por quê? Porque você quer. Não, não é porque eu quero, é porque é imbecil utilizar assim. Ah, mas eu utilizo assim. Então você é meu amigo, gente fina, tá? Mas é uma forma imbecil de se utilizar. O que que acontece? Vamos utilizar da seguinte forma. O que que eu fiz aqui? Eu tava com a linha, apertei E rapidamente e apaguei. A ferramenta lá, então, a regra é clica, arrasta o mouse na direção que você quer e dá o segundo clique para finalizar. Move o mouse, dá o segundo clique para funcionar. E aqui eu vou falar, beleza, já falei como é que funciona, ela cria linhas apenas, linhas, tá? Agora é o seguinte, para você criar uma face, você precisa criar um loop com linhas que sejam coplanares, ou seja, estejam no mesmo plano. Então aqui, ó, vou desenhar um quadrado, pronto, criei aqui essa face. Por que que essa face foi criada? Porque eu tenho 4 linhas nesse caso, pode ser 3, no mínimo 3, porque você não pode fechar um loop com 2. No mínimo 3 ou 4 ou qualquer quantidade que formem um loop. O que é o loop? Essa volta, formem um polígono, tá? Isso não importa se você fizer alguma coisa desse jeito aqui, ó. Fechou o loop, que é essa volta aqui, ó, em volta, que tá azulzinha aí para você visualizar. Fechou o loop, ele cria automaticamente uma face. Não existe face sem linha. Não existe face sem linha. Se você pegar a ferramenta Eraser, que é a borracha, e deletar qualquer linha desse loop, você deleta as faces. Mas existe loop sem face. Vejam, se você selecionar com a ferramenta Select uma face e clicar em Delete, você pode manter esse loop sem a face. Geralmente isso acontece quando você quer fazer um buraco em alguma coisa. Então você tem aqui, por exemplo, olha só, essa linha, e aí você vai lá e deleta a face. Se você tem um loop onde deveria ter uma face e não está lá, para voltar basta apenas redesenhar qualquer linha desse loop. Olha aqui, ó, vou redesenhar uma linha desse loop. Como que eu faço isso? Cabeçudo, presta atenção. Dá o primeiro clique para iniciar e dá o segundo para finalizar. Redesenhei, ele cria automaticamente essa face aí para você utilizar. Ok? Continuando aqui, aproveitando que a gente está falando de face e linhas, depois eu volto a falar das outras ferramentas, ok? É só para a gente não ter que ficar perdendo o raciocínio. Então, quando você cria o loop, tá? Cria a linha, você vai notar o seguinte, que existem linhas finas e linhas grossas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Utilizei a ferramenta Push and Pull, tá? Para criar esse box aqui. Depois a gente vai falar dessa ferramenta especificamente, as particularidades que ela tem. Você vai notar que você tem linhas grossas e linhas finas. As linhas grossas indicam duas coisas. Primeiro, elas vão te mostrar que essa linha está em volta de um objeto, como é o caso aqui. Tá vendo que aquela linha lá está grossa? Ela só está grossa porque está em volta do objeto. Se eu rotacionar e botar ela aqui, ó, dentro do objeto, ela fica fina e aquela que estava fina fica grossa. Então ela indica isso. Se você estiver utilizando o mesmo template que eu estou utilizando. Tem template que é diferente. Dessa forma é melhor. Vai por mim porque tem utilidade. Não é só para ficar em volta bonitinho. Ah, que legal, o contorno do desenho. Não é só para isso. Isso indica muita coisa. A outra coisa é o seguinte. Vamos supor que você queira fazer um furaco nesse seu objeto. O que é um furaco, gente? É um furo com buraco. Entendeu? Então, olha só, vou desenhar um quadrado nela aqui também, ó, em cima. Tá vendo que a minha linha ficou fininha? Enquanto eu estava desenhando, ela estava grossa? Não reparou nisso? Eu te mostro, ó. Ó, enquanto eu estou desenhando, note que ela está bem mais grossa do que essas aqui, ó. Continua grossa. Continua grossa. Quando eu dou o último clique,
ela fica fininha. Isso quer dizer que ela está cortando essa minha face grande. Vou demonstrar de uma forma mais tranquila aqui. Por exemplo, eu tenho essa face grande. Quando com a ferramenta Select eu aperto barra de espaço para ir para ela e seleciono. Quando ela está selecionada, ela fica desse jeito. A gente vai falar sobre seleções, calma. Mas note que eu tenho uma face aqui. Se eu cortar de um lado ao outro, agora eu tenho duas faces e essa linha aqui, ó, está dessa forma, fina, ok? Isso significa que agora eu cortei essa face em duas. Se eu desenho um retângulo aqui em cima e ele está fino, isso quer dizer que ele está cortando essa face. Não se preocupe que depois você vai entender isso tudo que eu estou fazendo aqui. Mas eu vou transformar isso daqui num grupo rapidamente. Vou desenhar aqui um retângulo. E agora, se você notar, é o seguinte. Você vai ver que ele está, o quê? Grosso. Isso significa que, agora eu vou, deixa eu ver se eu explodir aqui. Ele ficou fino, tá? Depois eu dou outro exemplo de outra forma. Note que ele está grosso. Isso quer dizer que ele não está cortando a face. Isso significa várias coisas, tá? Tem vários motivos pelo qual ele não está cortando a face. Lembram-se que eu disse que para fazer um loop, você só precisa redesenhar uma linha? Então vamos lá, ó. Vou criar aqui um plano qualquer. Vou transformar isso daqui num grupo. Não se preocupem mais uma vez que vocês vão aprender sobre esse tipo de coisa, tá? Ó, transformar isso daqui também transformar num componente, não se preocupem, tá? A gente vai falar sobre isso. Vou entrar dentro do grupo, dar um intersect face with model. Deixa eu ver aqui se vai acontecer o que eu tô querendo. Vai. Olha só. Estão vendo que eu tenho aqui uma linha fina e uma linha grossa, tá? Isso pode acontecer no seu modelo sempre, tá? O que isso significa? Isso significa que a linha fina está cortando a minha face. Veja, eu posso selecionar essa face aqui e a linha fina está cortando, mas a linha mais grossa não está cortando essa minha face de dentro. Da mesma forma que quando você tem um loop sem a face e você redesenha uma das linhas, ele cria o loop. Se você tem uma linha que não está cortando a face, você pode redesenhar qualquer uma dessas linhas. Notem que o meu quadrado ficou claro, né? As linhas ficaram mais finas. Olha só, vou redesenhar, as linhas ficaram finas. Isso quer dizer agora que ele está cortando a minha face. Eu posso até, inclusive, deletar essa minha face ou fazer o que eu quiser com ela. E tem aqui, ó, tá? Faces separadas, ok? A partir do momento que eu deleto essa, isso daqui fica sozinho e é um contorno e por isso que fica grosso de novo. Mesma coisa de dentro. Mas o importante é que esteja assim. Se você, por um acaso, tentar redesenhar, por exemplo, lembra que eu redesenhei e ficou fininha? Se você redesenhar a linha e não ficar fina, isso pode indicar que você está desenhando por cima do grupo. Eu vou chegar em grupos, eu só estou falando aqui de linhas e faces, ok? Linhas e faces, eu vou chegar lá. Depois a gente vai explorar mais essa questão de grupo. Então tá, isso pode indicar isso, não é só para ficar bonitinho. Algumas vezes você pode tentar recriar uma face e não conseguir. Não vai ser o caso aqui. Mas se as suas linhas estiverem coplanares, ou seja, no mesmo plano, você tem certeza absoluta que elas estão no mesmo plano, e você não está conseguindo que essa face seja criada, uma das soluções é ir criando triângulos, igual eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Às vezes você cria um triângulo, ele cria uma face aqui, mas não cria aqui. Então você vai indo criando triângulos. Então vamos supor, você criou os triângulos necessários para que
fechasse toda a face. Se for coplanar, se essa face for reta, depois que você apagar as linhas, a face vai permanecer. Estou só falando de linhas e faces, ok? Isso significa que qualquer objeto no SketchUp, esse cubo, por exemplo, não é um sólido. Ele é apenas composto por linhas e faces. Se você deletar qualquer uma dessas faces, você vai ver que ele é oco por dentro, ou seja, não é um sólido, tá? Então, deletou uma face, você vai ver que ele é completamente oco por dentro. Se você redesenhar qualquer uma das linhas desse loop, ele fecha novamente a face. Veja que se eu completar um loop em qualquer lugar, em qualquer situação, por exemplo aqui, ó, eu vou desenhar um loop em volta da caixa ali, naquele lugar onde eu comecei, ó. Vou desenhar um loop. Quando eu termino esse loop, se ele é coplanar, ele cria uma face, independente de onde eu coloquei. Tá vendo? Que agora tem esse loopzinho, essa paredezinha ali, ó, exatamente no lugar onde está o meu loop. Então, toda vez que você cria um loop, ele cria uma face, independente se está dentro ou fora. Isso pode causar alguns probleminhas, ter essa face ali no lugar onde você não gostaria que ela tivesse. Às vezes você só quer ter essas linhas e não aquela face, tá? Depois a gente vai ver que tipo de problema que dá isso. Mas um dos problemas você pode notar aqui, ó, que quando você tem uma face ali, não, aqui não está aparecendo tão bem parecido não, mas vai ter ocasiões aí de dar para visualizar bem direitinho o problema de se ter uma face ali naquele lugar, tá? Fiquem tranquilos. Mas aí às vezes você não quer aquela face, você pode ir lá simplesmente selecionar e clicar em Delete, ok? O SketchUp trabalha com linhas e faces. Uma outra coisa, pessoal, não existe curva no SketchUp. Tudo é linha e faces planas. Tudo. Você pode desenhar um círculo, tá? O círculo, ele pode parecer um círculo, dependendo da distância que você tiver. Se você aproximar a tela, você vai ver que ele é composto por linhas coplanares que criam uma face. Se você pegar um cilindro, você está vendo aqui essa face curva? Isso não é uma face curva, porque o SketchUp não trabalha com curvas, ok? Isso daqui é um monte de face, eu vou provar para vocês. Se você vir aqui, ó, em View, Hidden Geometry, você vai ver esse monte de linha que formam várias faces planas. Olha só, essa face ela é completamente plana, ok? Que vão dar essa aparência de curva, mas não é, ok? Linhas e faces. Sempre que você fecha um loop, ele recria a face. Eu estou meio gripado e vai ser assim mesmo, meio tossindo, com a garganta irritada. Bom, próxima ferramenta aqui. Então a Line serve para isso. Você vai recriar faces, você vai desenhar e tudo utilizando um clique para iniciar, o segundo para finalizar, ok? Notem que quando você finaliza um loop, ele para de traçar a linha. Olha só, eu posso ir clicando quantas vezes eu quiser, que ele sempre vai criando linhas. Quando eu dou o último clique, que ele finaliza o loop, ele deixa de fazer linha, tá vendo? Ele continua uma linha na outra, ó. Quando eu paro, quando eu faço um loop, ele para de desenhar essas linhas. Ok? Próxima ferramenta, Erase. Ela serve para deletar linhas. Ela serve para... Como que ela funciona? Vamos falar primeiro. Então você coloca essa bolinha que tem na ponta da Eraser, tem um círculozinho. Você coloca a linha dentro desse círculo e dá um clique para apagar. Você pode apagar mais de uma linha ao mesmo tempo se você clicar e arrastar o seu mouse. Então estou clicando, segurando e arrastando para selecionar mais de uma linha.
Quando você selecionou mais de uma linha, se você soltar, ele vai apagar todas as linhas que você selecionou. Ó, você pode escolher aleatoriamente de qualquer lugar linhas diferentes. Eu estou clicando e arrastando meu mouse, passando por cima das linhas. Quando eu solto, ele apaga todas as linhas selecionadas. Ok. Outra coisa, outra ferramenta que a Eraser pode ter, ela pode servir para esconder linhas. Então, ó, vou dar um push and pull aqui. Se eu quiser esconder essa linha aqui, por exemplo, eu vou utilizar o Shift e clicar. Ele só esconde a linha. É a mesma coisa que com a ferramenta Select, eu selecionar uma linha e clicar em Hide, tá? Notem que eu vejo o canto bem marcado aqui, ó, e aqui, mas não consigo visualizar a linha. Se eu for em View, Hidden Geometry, ele vai mostrar a geometria que estão escondidas. Aí ele mostra a linha, ok? Você pode clicar com o botão direito quando está vendo a linha aqui escondida e dar um Unhide. Ela volta a aparecer, tá? É uma das formas. Ok, deixa eu tirar o View Hidden Geometry. Se você com a ferramenta Erase apertar o Ctrl e passar por cima da linha, ele vai esconder a linha, igual fez, mas não fica aquela marcação forte. Ele suaviza, tá? Que é o caso, por exemplo, do cilindro. O cilindro tem um monte de linha suavizada, por isso que dá esse aspecto de redondo, tá? Olha só, vou mostrar para vocês um cilindro que não tem as linhas escondidas. Olha só, os dois têm a mesma quantidade de lado. Um tem escondido e suavizado, o outro não. Olha só a diferença. Esse que eu estou fazendo com Shift, tá? Olha só, ele está com as linhas escondidas, eu não visualizo a linha, mas olha a diferença desse para esse. Esse daqui é suavizado, esse daqui não. Então, se, por exemplo, você fizer com Ctrl, ele vai ficar assim. Com Shift, ele vai ficar assim, tá? Então, ele pode esconder linha e esconder e suavizar. A gente vai ver outras formas de se suavizar o seu modelo, tá? Ok? Bom, linhas e faces, estamos vendo a ferramenta Erase. A ferramenta Erase não deleta faces, mas você pode deletar uma face deletando uma das linhas dessa face, ok? Ah, mas aí faltou ali. Se você redesenhar, ele vai completar o loop e vai criar outra face. Se você quiser deletar só a face, você tem que utilizar a ferramenta Select, selecionar essa face e clicar em Delete, ok? Tranquilo? Beleza. Partir para o próximo. Arco. Você dá o primeiro clique para iniciar, dá o segundo para determinar o diâmetro, ou a distância, né? Não vou falar diâmetro. Diâmetro se fosse um meio círculo. A gente vai ver que pode ser diâmetro sim, mas não é para todas as situações. Então você vai determinar a distância que vai ter esse arco. E o terceiro, e aí você move o mouse para determinar o bold, tá? Que é essa curvinha do arco. Quanto maior o bold, tá? E aí você pode determinar o bold e dar o terceiro clique para finalizar. Então vamos lá de novo. Determina a distância, dando um clique para iniciar, o segundo clique para finalizar e depois você vai determinar o seu bold e vai dar o terceiro clique para finalizar. De novo, primeiro clique, determina a distância, move o seu mouse, tá, na direção que você quiser e dá o terceiro clique para finalizar o seu arco, ok? Ferramenta Shapes, aqui ó, Rectangle, R. Então apertou R, ele vai dar a ferramenta Rectangle. Para utilizar, o primeiro clique para começar e o segundo clique para finalizar. Notem que ele fica com essa referência aí, mas depois a gente fala de referências, tá? Não vou falar agora de referências, não. Depois eu falo, e se eu me lembrar, eu falo dessa referência aí. Tomara que eu me lembre. Se eu lembrar também, eu vou falar logo. Quando aparece isso, quer dizer que ou você tem um quadrado perfeito, que é esse caso,
ou você tem o dobro do lado em algum lugar. Por exemplo, aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, por exemplo, aqui. Isso daqui nunca que é um quadrado perfeito, mas tem a linhazinha, ou seja, eu tenho o dobro da largura do que eu tenho de altura, tá? Se eu fizer um quadrado perfeito, eu vou também ter essa linha aí. Olha lá. Ou eu posso ter o dobro da largura, tá? Ou da altura também, pode ser. Ó, ok? Mas se eu tenho ela assim, ó, eu estou fazendo um square, um quadrado perfeito, ok? Um quadrado equilátero, caraca, velho. Muito fera, muito linda essa palavra, um quadrado equilátero. Vamos lá. Se você apertar o C, é a tecla de atalho para o circle, que nada mais é do que uma variação do rectangle, tá? A diferença é que ele começa do centro. Como assim? Um faz círculo, outro quadrado. Como é que é a mesma coisa? É a mesma coisa porque você também pode fazer um quadrado com a ferramenta Circle. Tá? Se você digitar, por exemplo, 4S, você faz um quadrado a partir do centro. Tá? O padrão é 24S. Mas a gente vai falar sobre esse tipo de coisa aqui depois, ok? De quantidade de lados, mas olha só, veja que você pode desenhar aqui, ó, quadrados e retângulos também com a ferramenta, ou quadrado e qualquer outra forma poligonal com a ferramenta Circle, que é o C. É só uma variação do retângulo. A diferença é que o quadrado só faz quadrado, não faz círculo, e você começa do canto, e a ferramenta Circle você faz qualquer tipo de polígono que sejam iguaizinhos, né? E você começa a partir do centro. Pode ser útil em alguma situação construir um quadrado a partir do centro. Tá joia? Se você tem um centro de referência lá. Ferramenta Push and Pull. Pronto, de retângulo é só isso que eu ia falar. Se você tem, por exemplo, uma forma igual essa daqui, ó. Não se preocupe, tá, gente? Eu só quero demonstrar aqui, ó. Vou utilizar a ferramenta Offset para criar esse quadrado aqui. A gente vai falar já já da ferramenta Offset. Se você tem uma forma dessa e quer fechar essa face de cima, você pode utilizar o retângulo para redesenhar isso daqui rapidamente, ou a ferramenta Line vai fazer o mesmo efeito se você redesenhar qualquer uma das linhas. É só para dizer que você tem essa opção aí, ok? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir demonstrar aquela questão que eu falei para vocês de... Ah não, fechou o loop ali, bonitinho. Eu queria ver se não ia fechar o loop ali, mas fechou. Deixa pra lá. A gente vai ter oportunidade durante o curso de ver você fazer e não fechar e ter que fazer triângulos, ok? Próxima ferramenta, Push and Pull. Essa ferramenta tem muita coisa legal sobre ela. Ela serve para extrudar formas, ok? Olha só. E eu posso desenhar um círculo aqui. Lembrem-se que o círculo tem que estar fininho. Se ele estiver grosso, ele não está cortando a minha face. E posso extrudar essa forma de círculo aqui. Posso desenhar uma forma aqui, ó, totalmente abstrata. E se ela está fininha, ela está cortando a minha face. E se está cortando a minha face, eu consigo editar assim, olha só. Para extrudar formas. Ela serve também, gente, para criar buracos. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho essa parede. Essa forma aqui. Eu tenho isso daqui. Vou desenhar um retângulo, ok? Com a ferramenta Push and Pull, eu vou empurrar essa face aqui até que ela encoste na face de trás. Como eu sei que está encostando na face de trás? Quando eu vejo aquela referência azulzinha ali, ó, que significa on face, tá? On face. Então está encostando na outra face. Quando ela encosta na outra face, olha só, e você dá o segundo clique para finalizar, como utilizar a ferramenta Push and Pull? Igual a regra. Dá o primeiro clique em cima de uma face, move o mouse e dá o segundo clique para finalizar. Ok, entendido, beleza. Certo? Então, beleza. Ó,
Então dá o primeiro clique, move o mouse, olha só, minhas mãozinhas estão livres e continua funcionando. Se você clicar e arrastar, você fica preso com o mouse ali. Se você soltar errado, já era, lascou. Aqui você tem calma, paciência, tranquilidade, de boa. Então olha lá, ó. O que é isso aqui? Permitir acesso. Permito tudo. Ó, on face, solta, dá o segundo clique para finalizar, não é soltar a ferramenta, não é. Dá o segundo clique, ó, criou um buraco. Então vamos lá, ó. Push and pull, vou desenhar um negócio aqui, peraí. Deixa eu desenhar uma face aqui. Se eu utilizar o push and pull e for até o outro lado, na outra face, e soltar, ele vai criar um buraco para mim, tá? Eu posso retirar formas de outro. Por exemplo, vou desenhar aqui, ó, essa paradinha aqui, ó, com linha. Fui com linha desenhando para cima e para baixo. Utilizo a ferramenta Push and Pull e vou levar até a face oposta. Até a face oposta. Coloquei aqui, deu clique, pronto. Ele tira essa forma dali, ok? Olha só, se eu fizer, por exemplo, uma linha aqui, utilizo o Push and Pull, vou até a outra face, aqui de trás, e dou o segundo clique, ele finaliza. Acontece de, às vezes, principalmente se você é iniciante, de querer fazer lá o Push and Pull, tá? Então você tem lá, vai fazer o furaco e ultrapassa. Se você ultrapassar, ele não vai criar a face, tá? Existem outras coisas que impedem o Push and Pull de criar esse buraco. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar o exemplo. Acho que eu vou conseguir, peraí. Ó. Não se preocupe que isso tudo aqui eu vou ensinar. Ó. Tenho, por exemplo, essa forma aqui. Vou utilizar o Push and Pull aqui e até a próxima face, ó, a face oposta. Dou o segundo clique para finalizar, ele criou o buraco. Deixa eu ver se aqui vai funcionar o que eu quero. Deu o segundo, criou também um buraco. Pera aí. Vou criar um negócio aqui, ó. Tá, aqui deu certo. De selecionar isso aqui, só vou apagar. Depois vocês vão aprender a selecionar bonito, igual eu tô fazendo aqui, tá? Push and Pull, dá o primeiro clique e leva a outra face, ele cria o buraco, ok? Se por algum motivo as duas paredes não forem paralelas, o Push and Pull não vai funcionar. Deixa eu mover essa linha aqui um pouquinho para trás, só para você visualizar. Vamos supor que você desenhou uma parede torta. Ok? Ela é torta. E aí você utiliza o Push and Pull, vai até a outra face de trás, soltou, ele não... Ops, ó. Até a face de trás, soltou, ele não criou o buraco, tá? Então, ele só vai funcionar e criar buracos se elas estiverem paralelas. Outra coisa que pode impedir de você criar um buraco, você ter por um acaso uma linha escondida. Ó, vou desenhar essa linha aqui, vou apertar o Shift, esconder essa linha. Vou desenhar aqui, ó, Push and Pull e leva até o outro lado. Não criou a face. Por que que não criou a face, gente? Porque eu tenho essa linha escondida aqui, ó. Eu escondi com o Shift, mas poderia estar escondido com o Ctrl também, que aí ele deixava uma face só. Desse jeito está muito óbvio. Então vou utilizar aqui o Ctrl, que ele suaviza, ou seja, eu seleciono só a face. Porque aí fica mais difícil entender ainda o que está acontecendo. Então se você utilizou o Push and Pull e não criou a linha, você tem duas opções. Ou você simplesmente seleciona e deleta essa face. Como que deleta a face, gente? Com a ferramenta Select. Clique em cima da face, aperta Delete. Ou você vai fazer o quê? Vai verificar em View, Hidden Geometry, se não tem uma linha. Se não tem uma linha, não tem face, não está funcionando, provavelmente você pode não ter faces coplanares. Eu já vi o Push and Pull, que você pega o Push and Pull,
principalmente um objeto mais complexo. Leva até outra face e clica, ele não cria o buraco e não tem problema nenhum. Então você seleciona essa face e deleta, ok? Acontece, já aconteceu várias vezes comigo. Pessoal, alguma dúvida? Se tiver, posta aí nos comentários que a gente vai se ajudando. Outra coisa, outra próxima ferramenta. Então, outra coisa do push and pull. Se você der um clique duplo, você vai repetir a última operação que você realizou. Então, olha só, tenho dois, desenhar aqui, pegar uma linha e desenhando aqui, ó. Olha só. Deixa eu diminuir mais isso daqui. Já que eu não falei da ferramenta ainda, eu vou redesenhar esse retângulo. Vou utilizar aqui uma linha para dividir aqui, ó. Depois eu falo sobre esses pontinhos que eu estou pegando aqui. E vou utilizar o push and pull. Se eu utilizar o push and pull aqui e determinar uma medida, ok? E vou dar um clique duplo, ele repete a minha última operação. No mesmo tamanho. Então, olha só. Se eu ir dando um clique duplo, ele vai repetindo a operação. Eu tenho certeza que esse tamanho aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Porque ele repetiu exatamente. Então, vamos supor que você tem várias paredes com a mesma espessura. Tá? Que é o caso desse negócio aqui, ó. Então, você só precisa fazer uma vez e o restante você pode dar clique duplo, que ele vai repetindo a última medida. Como a parede tem a mesma espessura em todos os lugares, ele vai criando os buracos aí para você, ok? O push and pull, ele repete a última medida. Então, por exemplo, e sempre na mesma direção, gente. Olha só, se eu desenho aqui, faço esse desenho, utilizo o push and pull nessa face roxa e clico para lá, ele cresceu para cima, ok? Se eu utilizar na face branca, ele empurra ela, porque é sempre na mesma direção, tá? Nós vamos falar já já. Eu vou até aproveitar para falar agora. Ó. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se a partir de hoje você quer continuar sendo meu aluno, nunca na sua vida, esse nunca é bem sonoro, trabalhe com backface. O que é backface, professor? Professor, eu não sei o que é backface, professor. Não tem problema, o professor ensina, olha só. Vou desenhar esse retângulo aqui e você vê que ele tem duas faces. Uma azul meio cinza escura, dependendo da posição que você estiver utilizando. Se você está utilizando a mesma template que eu, cabeçudo. Volta lá na primeira aula e assiste lá como configurar a template. E do outro lado, ela é essa branca e um cinza mais clarinho do que do outro lado, tá vendo? Ó? Essa daqui é a front face. Sempre trabalhe com front face, nunca com back face. Vocês estão vendo aqui que a maioria dos meus objetos tem front face. Esse meu objeto aqui só tem back face. Uma das formas de você reverter essa face, olha só. Desenho aqui, tá com back face, que é o caso, por exemplo, desse piso aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito e dar reverse faces. Ele vai inverter essa face, ok? Transformando em front face. Você pode selecionar um objeto todo com várias faces e nesse objeto, com essas várias faces selecionadas, dar um reverse faces e reverter tudo de uma vez só. Não utilize, a menos que você esteja utilizando, por exemplo, cortina, que só tem uma face, né? E mesmo assim você vai deixar virado para a câmera a parte que tem a front face e nunca a back face. Tem coisas que é impossível você evitar. Por exemplo, você tem lá um bloco de árvore, tem várias folhas e vários lugares, você não tem como colocar todas front face virada. Então nesse caso não tem o que fazer, mas sempre trabalhem com front face. Por que eu tenho que trabalhar assim? Por quê? Vou te explicar, meu querido.
Se você pretende trabalhar com V-Ray, você precisa, necessariamente, meu filho chegou, eu vou ter que abrir o portão lá embaixo, então essa aula vai terminar aqui. Trabalhar com front face, ou então vai dar problema, beleza? Um abraço, a gente continua daqui nas próximas ferramentas. Fui!